Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Hoje dando continuidade ao nosso conteúdo que a gente já iniciou, dos protozoários, certo? Na aula passada a gente pôde trabalhar um pouquinho aí sobre estruturas, né? A gente está trabalhando um pouquinho sobre as estruturas encontradas nos protozoários, né? Na aula passada a gente falou um pouco do citoplasma, falamos de núcleo, dos retículos endoplasmáticos, né? Do complexo de Golgi, né? Hoje a gente vai continuar essa parte de estrutura, né, dos protozoários. Vai falar da mitocôndria, vamos falar dos flagelos, dos cílios, vamos falar dos lisossomos, pseudópodes, né? Para a gente concluir essa parte estrutural e numa próxima aula a gente falar um pouquinho da tomada de alimento, da alimentação desses protozoários e por fim lá falar um pouquinho da reprodução também, tá certo? A nossa próxima estrutura então aqui que a gente vai abordar é a mitocôndria, né? E se você lembrar, né, de aulas passadas, você vai lembrar que a mitocôndria é responsável pela produção de energia, né? A mitocôndria é uma organela responsável pela produção de energia, tá? Então aqui, ó, a mitocôndria é extremamente relevante para o metabolismo oxidativo, ou seja, na quebra de moléculas, né? Ou seja, quando a gente vai produzir energia, a gente vai pegar o quê? Vai pegar a glicose e vai quebrar ela, né? Então por isso ela é importante nessa quebra dessas moléculas e, enfim, produção da energia, certo? Nos protozoários podem ser encontradas várias mitocôndrias, né? 600 até 1500 por célula, né? É um número razoavelmente grande, né? Razoavelmente grande. Porém, alguns protozoários anaeróbios, ela pode estar ausente. Só para nós recordar um pouquinho melhor sobre a mitocôndria, ó, pensem o seguinte aqui, ó. A mitocôndria, então, ela é responsável, vou colocar aqui, ó, mitocôndria. A mitocôndria, ela é responsável pela produção de energia, certo? Então, a mitocôndria é responsável pela produção de energia, ou seja, pela produção de ATP, né? O que é o ATP? Adenosina trifosfato, que é a nossa molécula energética, nossa molécula de troca, né? Aquilo que o nosso metabolismo vai utilizar para completar suas reações lá. Então a energia está toda em moléculas de ATP que são formadas então através de um processo chamado de respiração celular, respiração celular, né? Então a ATP ela é produzida por um processo chamado respiração celular que ocorre na mitocôndria e fora dela também, tá? Por isso que a gente fala que existem duas vias aqui, ó. Existem duas vias de produção de energia, né? Duas vias. Uma via anaeróbia. O que é uma via anaeróbia? Sem oxigênio, certo? Uma via anaeróbia é uma via sem oxigênio. Uma respiração celular sem oxigênio, a gente conhece popularmente por fermentação, certo? A fermentação é a nossa via de produção de energia anaeróbia. E nós temos também a via aeróbia. A via aeróbia, ela é com O2, né? Com oxigênio, certo? Então, a via anaeróbia, conhecida como fermentação, não tem a utilização de oxigênio, tá? Pois bem, essa respiração ela ocorre em três etapas, né? Digamos assim, tá? Essa tomada, essa produção de energia, ela ocorre em três etapas, que é a glicólise,
que é o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, tá? Tanto faz, né? E a última aqui, a cadeia respiratória. Também chamada de fosforilação oxidativa, tanto faz como você vai chamar. Mas as 3 etapas são essas aqui, tá? A glicólise, o que ocorre na glicólise? Uma quebra parcial da molécula de glicose, né? Essa aqui ocorre no citosol da célula, ou seja, fora da mitocôndria. As outras 2 etapas ocorrem dentro da mitocôndria, tá? O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, certo? Nessa etapa do ciclo de Krebs, né? Estou falando assim bem superficialmente aqui, tá? Mas o que vai ocorrer aqui? Ele vai terminar o processo de quebra da glicólise, né? Da glicose, desculpe, né? Vai liberar CO2 nessa fase também, tá? A última fase é a fase totalmente, né, dependente de oxigênio. Essa última fase aqui ela é dependente de oxigênio, né? Por isso que precisa de oxigênio nessa realização aqui da respiração celular aeróbia, né? Porque a última fase aqui ela necessita obrigatoriamente de oxigênio, tá? E essa aqui por fim vai ocorrer na crista, tá? Na crista mitocondrial. Certo? Então a mitocôndria, ela é responsável então pela produção de energia, né? Ou, falando em outras palavras, responsável pela respiração celular, né? Produção da molécula energética que é o ATP. Essa respiração ela pode ser em 2 vias, anaeróbia e aeróbia, tá certo? As 3 fases dessa respiração celular é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Olhem aqui, se for uma fermentação, o que vai acontecer na fermentação? Somente a primeira fase, tá? Só a glicólise. For uma respiração celular aeróbia, ocorre as 3. Então a aeróbia, ela precisa ter o oxigênio, né? É o que está falando aqui, ó. Porém, alguns protozoários anaeróbios, ela pode estar ausente. Por que esses organismos anaeróbios podem ter pouco ou até não ter a mitocôndria ali? Vai fazer alguma falta? Não, por quê? Porque o que ocorre aqui, ó? Ocorre onde? No citosol, fora da mitocôndria, certo? Então essa primeira fase, que é a fase anaeróbia, ocorre fora da mitocôndria, beleza? Só quis fazer um resumo para vocês entenderem isso aqui, tá? Por que em alguns pode estar ausente, né? Então daí tem que remeter um pouquinho para trás ali, certo? Então, e aqui então a gente tem o desenho então da nossa mitocôndria, né? O que chama muita atenção é ela ter 2 membranas, né? Membrana interna e a membrana externa, né? 2 membranas. 2 membranas. Ela tem aqui também outras partes que são, outras estruturas que são interessantes aqui também, né? Que são essas 2 aqui, ó. Que é o que? Um DNA mitocondrial e ribossomos. O DNA mitocondrial permite a ela, por exemplo, se multiplicar sem depender da célula, entenderam? Ela é tipo autossuficiente para ela, né? Ela tem o DNA e os ribossomos, e se você voltar e pensar um pouquinho lá nas estruturas das bactérias que nós estudamos, que possuem células procariontes, o que tinha lá naquela célula? Membrana, né? O que mais? Um DNA, né? Um material genético e ribossomos, certo? Então acredita-se que a mitocôndria ela foi englobada por uma célula, né? E passou a viver dentro da célula e com benefícios. Então, muitas são essas questões que a gente abordou até na primeira aula aí dos protozoários, né? Certo? Mas, enfim, para a produção de energia, o mais interessante aqui é a matriz mitocondrial, que é lá dentro dela, né? Ó, lá o líquido que está lá dentro, toda essa parte interna dela. A matriz mitocondrial, onde vai ocorrer o que? O ciclo de Krebs.
né? E também as cristas mitocondriais, né? Que são essas voltas aqui, ó, né? Que são chamadas de cristas mitocondriais, né? Essas grandes invaginações aqui, tá certo? Beleza? Bem bonitinha, inclusive, a mitocôndria, né? Bem bacana. Lisossomos. Então chegamos aí nos lisossomos. Os lisossomos, gente, são as estruturas aí responsáveis pelo processo de digestão. Eles é que vão fazer a digestão lá no interior da célula, né? Vão receber algum material, né? E vão digerir ele e, né, formar aí moléculas menores para a formação aí de outras moléculas que são de necessidade desse protozoário, tá? Então o lisossomo é o que? Responsável pela digestão intracelular, tá? Sempre lembrem aqui da digestão, tá? Possuem cerca de 50 enzimas, né? Se ele é responsável pela digestão, é óbvio que ele vai estar cheio de enzima lá dentro. Mas o interessante aqui é o que? As enzimas, elas funcionam num pH super ácido, né? Pensem o seguinte, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, ó. Imagina o lisossomo, né? E aqui está a célula, né? Aqui tem o lisossomo, aqui tem as outras estruturas da célula aqui. Dentro do lisossomo tem várias enzimas aqui. Qual que é a função de uma enzima? A gente sabe que, sei lá, 99% das enzimas são proteínas, né? Essa proteína chamada de enzima, ela tem qual função? Degradar, né, acelerar reações dentro, né, do metabolismo dessa célula. Por exemplo, imagina se elas estão aqui fora, as enzimas, aqui no citosol. Ó. No citosol. Pensa, elas aqui no citosol. O que ia acontecer? Ela ia degradar tudo que aparecesse ali. Né? Ela ia acelerar processos aqui e ia degradando tudo que aparecesse aí. Por exemplo, as proteases, né, que são enzimas aí que digerem proteínas, ia pegar toda e qualquer proteína que está aqui presente no citosol e ia digerir. Poderia matar, né, matar a célula, certo? Por isso, o que ocorre? Elas ficam todas dentro do lisossomo. Fora aqui tem uma membrana que protege, então deixa elas concentradas todas ali dentro. E o que mais que difere é o seguinte, o pH, ó, tá vendo aqui, ó? As enzimas, no caso particular de todas essas aqui, elas só funcionam com pH ácido. Então aqui dentro tem o que? pH muito ácido. Em uma escala aqui, ó, se nós colocarmos uma escala, né, nós temos o que? Um pH 7, neutro. Nós temos um pH 14, que é né, do 7 subindo para 14, um pH mais básico, base. E do 7 para baixo aqui, né, para o 1, nós temos os pHs ácido. Né? Então, um pH que varia entre 1 e 7, ele é considerado ácido, certo? Então, dentro aqui, ó, tem um pH ideal para as enzimas funcionarem ali dentro. Por exemplo, aqui dentro, 2, o pH 2. As enzimas funcionam muito bem ali dentro. Estão todas protegidas aqui por essa membrana, tudo ali dentro está concentrado e o pH se mantém em 2. E as enzimas trabalham muito bem ali. Aqui fora, no citosol, o pH é 7, certo? Ou seja, se por acaso acontecer qualquer tipo de ruptura aqui, ó, em que essas enzimas saiam aqui para o citosol, o que vai acontecer? Elas trabalham bem no pH 2. Qual que é o pH aqui fora? 7. Elas vão conseguir ser ativadas aqui fora? Não. Entenderam? Olha que coisa mais, né, bem estruturada a célula, né? Então elas funcionam lá. Se por acaso acontecer um acidente e elas saírem, aqui fora elas não conseguem funcionar. E não vão digerir, né, estruturas importantes para a célula. Beleza? Tá bom. Então,
Lá dentro do lisossomo, então, temos várias enzimas, né? Proteases, lipases, glicosidase e muitas outras aí que vão acelerar processos, né? Vão catalisar processos aí de vários tipos, tá? Que apresentam ótima atividade em pH ácido, que é aquilo que eu falei. Abaixo de 7 é pH ácido já, né? O nosso estômago, por exemplo, lá dentro também tem certas enzimas que trabalham com pH ácido do nosso estômago, que é 2. Agora a nossa boca tem pH 7. Então uma enzima do estômago não vai funcionar na boca, tá certo? Eficientemente mantido pelo citosol e compartimentadas no interior de lisossomos, tá certo? Então quem mantém o pH lá dentro do lisossomo ácido é o próprio citosol, certo? Ele vai manter esse pH ácido e todas essas enzimas vão ficar compartimentalizadas, ou seja, no interior de uma membrana dentro do lisossomo, tá certo? Olha um desenho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem um esquema, ó, das funções heterofágicas e autofágicas dos lisossomos, tá? O que é isso aí que está falando aí? Pensem o seguinte, ó. A gente tem dois tipos aí de funções, ó. Se nós pensar em heterofágicas, é quando o quê? Quando o lisossomo, com funções, é quando o lisossomo degrada partículas. Eu vou colocar assim, vindas de fora. Certo? Ou seja, heterofágicas são partículas que vêm de fora da célula, né? De alguma maneira, ele pegou uma partícula de alimento e ele vai digerir, né? Isso é uma heterofagia, né? Ou seja, ele vai degradar uma partícula que veio de fora. Já a autofagia, é quando ele degrada partículas internas da célula. Certo? O que é isso aqui? Por exemplo, uma organela que perdeu sua função, sei lá, um outro lisossomo que perdeu a sua função. O que vai acontecer? O lisossomo vai lá e vai englobar ele, vai digerir ele e expelir ele para fora. Sei lá, um complexo de Golgi perdeu sua função. Vai lá o lisossomo e degrada ele. Isso é autofagia, né? Ele vai degradar partes ou partículas ou organelas internas, né? Já a heterofagia é quando vem partículas de fora. Esse vir de fora, ele pode ser de duas maneiras, tá? Ele pode ser através da pinocitose, e da fagocitose. A pinocitose, partículas pequenas, né, pequenas e geralmente líquidas, tá? Já a fagocitose são macromoléculas, são partículas maiores e geralmente sólidas, tá? Então é a diferença entre pinocitose e fagocitose, que é o que vem de fora, né? Tá bom? Certo? Tá bom. Vamos olhar o esquema agora de novo aqui. Olha aqui o que está mostrando para nós aqui, ó. Esquema das funções heterofágicas e autofágicas dos lisossomos, né? Lembra que eu falei, né? Heterofágica, partícula veio de fora. Olha aqui, ó. Material pinocitado, ou seja, pinocitose, partículas pequenininhas, geralmente líquidos, né? Ele vem, né? Ó, um pinossomo, que é aquele que vai receber o material lá na membrana, ó. Ele capturou, englobou, formou um pinossomo, né? E esse pinossomo aí, ele se
junta com quem? Com o lisossomo primário e vai formar um lisossomo secundário ou um lisossomo digestivo, né? Ou seja, uma partícula digestiva. E vai ocorrer o que? A digestão desse material que englobou aqui, né? Igual também com o material que é fagocitado, né? Fagocitose já é um pouquinho diferente da pinocitose, porque geralmente são moléculas aí maiores, né? Moléculas sólidas, né? Que são englobadas, então, né? Também formou um fagossomo, né? Esse fagossomo também acaba formando um lisossomo secundário quando ele se junta com o lisossomo. Vai ter a ação das enzimas aqui. O que for aproveitado para a célula, ele vai distribuir para a célula. E o que não for aproveitado, ele vai, né, jogar para fora aí, através de um vacúolo, né, a formação de um vacúolo residual, certo? Beleza? Aqui a questão da autofagia, né? Aqui ele está mostrando uma mitocôndria, ó, uma mitocôndria fora de uso, né? Ou seja, uma mitocôndria que perdeu a sua função, vai ser formado um vacúolo autofágico e vai formar o lisossomo também. Esse lisossomo aí ele vai digerir, né? Ele vai digerir toda essa mitocôndria e vai jogar ela para fora dessa célula, certo? Então essa é a função do lisossomo, é fazer o que? A digestão intracelular. Essa digestão ela pode ser de partículas heterofágicas ou autofágicas, certo? Que eu expliquei para vocês ali a diferença, tá certo? Pseudópodes, então. Quem são os pseudópodes? Tá? Os pseudópodes, então, são projeções aí temporárias da membrana plasmática, tá? Em outro sentido, a gente pode falar que os pseudópodes são falsos pés, né? A gente percebe claramente essa formação de pseudópodes, e até se eu falar, você vai ter uma noção aí na sua cabeça, que é quando a gente fala nas amebas, né? Aquelas projeções que ela faz ali para se locomover são o quê? Pseudópodes, né? Então as amebas, por exemplo, se locomovem através de pseudópodes, tá? Então são falsos pés. Projeção temporária da membrana plasmática celular das células eucarióticas, né? As células que apresentam essas projeções são chamadas de ameboides, né? Então as amebas, né, se locomovem através de pseudópodes, tá? Basicamente possuem função de locomoção e também, claro, na captura de alimentos, né? Se nós for pensar, né, se tem um alimento aqui, né, vem a ameba aqui, ela vai lançando essas projeções, né, e ela pode chegar ali e formar um pseudópode ao redor aqui desse alimento e fagocitar ele, certo? Beleza? Então essas projeções aí dos ameboides, então ela vai servir para se locomover, tanto para um lado quanto para o outro, né? E também vai ajudar para capturar alimentos aí, tá bom? Essa movimentação ocorre basicamente da seguinte maneira: um pseudópode é formado por um ponto ou vários da superfície celular, né? Então ele pode ser formado aqui, 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 tanto faz dependendo do sentido que ele quer se locomover, né? Ou pode formar ou pode formar vários pseudópodes, né? Da superfície celular, no qual o ectoplasma se liquefaz e possibilita que o endoplasma fluido, né, escorra. Vocês lembram o que é o ectoplasma e o endoplasma? Né? A gente tem lá a célula de um protozoário, né? A parte mais interna, aqui onde estão as organelas, a gente chama do que? De ectoplasma. E a parte mais superficial a gente chama de, endoplasma. E já a parte mais externa a gente chama assim de ectoplasma, né? O ectoplasma. Diferença dos dois, esse aqui é um pouco mais viscoso, né? Ele serve aí para uma proteção mecânica, tem poucas organelas aqui, né?
Aqui já o endoplasma já é uma região mais líquida, né? Mais, como é que eu posso dizer, menos densa, né? E ela é mais fluida, né? Mais líquida mesmo, né? E é a região onde se encontra a maioria das organelas e outras estruturas, tá certo? Então, olha, leiam ali de novo, ó. Pseudópode é formado em um ponto ou vaso na qual o ectoplasma se liquefaz, ou seja, ele vai ficar um pouco mais liquefeito, né? E aí ele vai possibilitar com que a membrana seja projetada, né? E que dentro do interior aqui possa escorrer quem aqui? O endoplasma. Então ele lança aqui essa projeção da membrana, o ectoplasma ele fica um pouco mais líquido, né? Esse ectoplasma formando então de fato o pseudópode aqui, ó, né? Vai formar aqui o pseudópode, né? Ele se liquefaz e ajuda a formar aqui o pseudópode e vai permitir com que o endoplasma escorra aqui então para o interior desse pseudópode e enfim vai jogando e formando isso e vai se locomovendo aí para o sentido que ele quer. A porção do endoplasma que avança transforma-se em ectoplasma, um gel mais rígido que a gente estava falando, né? Então, o endoplasma, quando ele adentra aqui o pseudópode, ele enrijece um pouco, né? Formando aí, ou transformando-se numa região de ectoplasma, produzindo um tubo semi-rígido pelo qual o restante do citoplasma e organelas vão passando, né? Porque o corpo ele vai vindo todo para cá e vai lançando os pseudópodes e vai, enfim, vai se locomovendo, tá certo? Esses pseudópodes estão aqui, ó, né? Então aqui a gente tem um ameboide, né? Uma ameba, né? Onde a gente vê que aqui tem a formação de um pseudópode, né? Olha aqui então o ectoplasma, ele se liquefaz um pouco e possibilita o que? O endoplasma venha escorrendo para cá. Juntamente com esse endoplasma que está vindo para cá, o que vai ir junto para lá? Organelas, né? Todas as partes estruturais vão vindo para essa região, ela vai vindo, vai formando a ameba aqui. Depois ele vem, lança de novo o pseudópode e assim ele vai se locomovendo, certo? E vai andando, tá bom? De acordo com o formato e estrutura, temos 4 tipos de pseudópodes que são encontrados, tá? Nós podemos encontrar os lobópodes, né? Os lobópodes formados pela extensão do ectoplasma e pela fluidez do endoplasma, que é aquilo que a gente está falando até agora aí, né? Que a gente encontra nas amebas, né? Nos ameboides, que são essas projeções mais largas, né? Olha, tem uma largura mesmo, uma projeção aí da membrana, né? Inconfundível isso aqui, né? Temos também os filópodes, né? Os filópodes apresentam projeções mais ou menos filamentosas, compostas quase exclusivamente de ectoplasma, ou seja, esses filamentos aqui, ó, né, são basicamente compostos de ectoplasma, né, que é o material mais rígido aí que a gente encontra. Algumas vezes podem ser ramificados, algumas vezes, né, olhem aqui no desenho, por exemplo, não tem nenhum ramificado, né, o que é uma ramificação? Seria um deles aqui sair uma projeção lateral aqui ainda, né? Ou seja, se ramificar aqui para o lado. A gente não vê nenhum com esse tipo de ramificação aqui. Então é mais difícil acontecer, mas pode ocorrer. Só que eles não estarão, né, em anastomose, ou seja, ligados. Eu coloquei aqui. Anastomose significa alguma coisa que está ligado, interligado. O que seria isso aí? Por exemplo, aqui a gente tem uma projeção, né, filamentosa, aqui sairia um ramo, né, uma ramificação, aqui poderia sair outra e interligar com essa aqui, entenderam? Fazer uma interligação, ó. Aqui uma outra ramificação e assim por diante, e se ligarem aqui mais para frente e tal. Isso aqui não vai ocorrer nesse tipo de pseudópode aqui, chamado de filópodes, tá? Outro tipo de estrutura, né, conhecida como pseudópode, são os reticulópode, né? O reticulópode ele é um pouquinho diferente desse aqui, por quê?
porque ele tem muitas ramificações. Ele também é filamentoso, né? Fininho, né? Porém, a diferença é que ele tem muitos. Olha quantas ramificações esse aqui tem, né? E outra, eles geralmente estão em anastomose, ou seja, olha aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ó, ele sai daqui, interliga com o vizinho do lado, esses aqui, ó, ele sai aqui, interliga com outro vizinho, então eles estão tudo meio que ligado ali, e isso facilita um pouquinho na hora de capturar alimentos aí no meio, tá? Outro tipo aqui, e último, é o axópode, tá? O axópode é bastante distinto, por quê? Porque ele tem um chamado filamento axial, né? O que é um filamento axial? Coloquei aqui formando eixos, né? Ó, pode ver, ó, ele sai de um lado, esse filamento, e forma um eixo, ó, né? Eles formam eixos, tá vendo? Coisas que esse tipo aqui não faz, e nem esse aqui, né? Não formam eixos, né? Olha aqui, ele passou aqui, formou, passou pelo central ali, por uma região central aqui e formando eixos aí, tá? Formado por uma estrutura complexa de microtúbulos em volta de citoplasma, ou seja, esses filamentos aqui, ó, eles são formados por microtúbulos, tá? Então, tem vários microtúbulos formando e em volta dele a gente tem o citoplasma, né? E outra coisa interessante é que isso aqui, ó, os axópodes retraem-se rapidamente após o contato físico, né? Ele está andando, encostou em alguma barreira mecânica, qualquer que for a situação, ele consegue, né, trazer isso para, né, consegue aí retrair ou soltar de novo esse pseudópino. Então ele é muito mais rápido do que os demais que a gente falou agora, tá bom? Então a gente tem aí os lobópodes, né, que são aquele característico aí das amebas. A gente tem o filópode, são filamentos, porém não estão em anastomose, né, ou seja, não tem ramificações e não estão ligados, né? Já diferente dos reticulópodes, que tem essa característica de ser ramificado e estar em anastomose. E o último, os axópodes, que são um pouquinho mais rígidos aí, formando eixos, né? Que a gente consegue perceber nitidamente a formação desses eixos aí, passando lá da região central, né? E sendo lançados para fora, tá bom? Flagelos e cílios, tá? Vamos falar um pouquinho dos flagelos e cílios, que possuem aí como função principal. Qual é a função principal dos flagelos e cílios? Locomoção, né? Então, ó, flagelos e cílios são estruturas que promovem motilidade celular por meio de batimentos repetitivos, né? Então pensa no cílio, né? Ele pode fazer um batimento assim, pode fazer batimentos, né, de propulsão, né? Então são vários os tipos de batimentos, porém repetitivos, que vão fazer o que? Esse protozoário se locomover, tá certo? Opa. São apêndices diferenciados que variam em quantidade e tamanho. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que o cílio e o flagelo, eles são apêndices que são diferentes em quê? Em quantidade e tamanho. Por exemplo, o flagelo. O flagelo a gente vai encontrar poucos flagelos, e o flagelo ele é muito mais comprido do que o cílio. O cílio tem maior quantidade e ele é menor que o flagelo, tá? Os flagelos são escassos, né? Ou seja, tem pouco, né, no corpo aí do protozoário, e são bem longos, né? Cerca de 50 micrômetros, tá? Quem quiser fazer uma relação, tá? O micrômetro, um micrômetro é a milésima, né? A milionésima parte do metro, tá? Não é milésima, é milionésima parte do metro, né? Ou seja, assim, ó, um micrômetro é igual a 10 na menos 6 metros, mais ou menos isso aqui. Mais ou menos não, né? Matemática não tem mais ou menos, né? Um micrômetro é 1 vezes 10 na menos 6 metros, tá? Então, só para vocês verem como, né, pensando em tamanho, né, bem pequenininho. Mas em relação, comparando o cílio e o flagelo, né, eles têm uma diferença muito
grande, né? Por quê? Porque os cílios, eles têm muitos cílios, né? Mas eles são bem pequenos, né? De 10 a 15 micrômetros com relação aos flagelos, eles são bem mais pequenos, né? 10 a 15 e os flagelos aí com 50 micrômetros. Isso em média aí, tá? Pode ser que tenha maiores? Pode. Pode ser que sejam menores? Pode também, tá? Mas um em relação ao outro. E encontrados em grande quantidade, aquilo que eu falei para vocês. Cílios tem bastante e são mais curtos que o flagelo, que tem poucos no corpo aí do protozoário, tá? Ambos têm a mesma organização interna de microtúbulos, proteínas motoras, né, que são aquelas proteínas que vão fazer ele bater, né, fazer ele funcionar, e estruturas acessórias, que são outros tipos de proteínas que vão estar ali para segurar, para dar um certo tipo de resistência. Também possuem a mesma origem, que é o cinetossoma, ou o corpo basal, ou seja, fora eles podem ter diferença de tamanho e quantidade, mas internamente a estrutura do flagelo e do cílio é igualzinha. E outra, não é só do protozoário. De todos os organismos que têm flagelo, eles são iguais, né? Pensando da parte interna, ok? Pensando na parte interna, eles são todos iguaizinhos, tá bom? Aqui tem um desenho dele, ó, né? Então, o que a gente vê aqui? O axonema. O axonema é esse conjunto aqui de microtúbulos aqui, né? Se nós pegar ele aqui, né? Deixa eu virar um pouquinho para ele aparecer, ó. Todo isso aqui é o que? É um flagelo ou um cílio, né? Toda essa parte, né, aqui em cima, aqui, ó, é chamado de axonema. Já essa parte basal aqui é chamado de corpúsculo basal ou cinetossoma, tá? Então, corpúsculo basal ou cinetossoma, certo? Ok? Ambos o cílio ou o flagelo têm origem aqui no cinetossoma, né? Então, os dois têm origem aqui, ó. Formam um axonema aqui, tá certo? Aqui, se nós ampliar essa parte, né, interna dele aqui, a gente vai ver justamente isso aqui, né, que costumamente a gente chama de organização 9-2, né? São 9 pares, né, mais externos e um par central aqui, 9-2, né, que a gente já vai ver melhor isso aí, tá bom? Então todos têm a mesma estrutura. Olha aqui, ó. A disposição interna do flagelo ou do cílio é chamada de axonema, ou seja, essa disposição 9-2 aqui, toda essa parte, essa disposição aqui do cílio do flagelo é chamada de axonema, tá? Isso aqui que a gente vê é o axonema, é o conjunto de todos os microtúbulos dessa ordem aqui, tá bom? E composta por um anel de 9 microtúbulos duplos, olha aqui, ó, 9 microtúbulos duplos, ó. Vou começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 microtúbulos duplos, olha aqui, que circundam um par central simples, né? Arranjo 9-2, que eu falei para vocês, ó. Então, tem 9 pares que circundam um central aqui, ó, né? Um par central simples, né? Que eles não estão totalmente grudados ali, né? Então, 9-2, tá bom? Continuando então, cada par de microtúbulos circundantes é ligado aos seus vizinhos por uma proteína elástica chamada de nexina. Olha que interessante isso aqui, ó. Vamos voltar para o nosso desenho? Então, assim, ó, cada parzinho desse, ó, como que ele fica ligado com esse aqui, né? Como que eles ficam nessa disposição? Porque aqui no meio tem uma proteína, ó. Esse azulzinho aqui, ó. Tá vendo essa parte azul, né? Aqui está representando uma proteína chamada de nexina, tá? A nexina, então, é uma proteína elástica que mantém eles nessa configuração aqui bem direitinho, ó. Então, vamos voltar aqui, ó. Cada par de microtúbulos circundantes é ligado aos seus vizinhos por uma proteína elástica chamada nexina, né? Então, esse azulzinho é a nexina aqui, ó. Cada par está ligado ao seu vizinho,
através da anexina, tá bom? Esses pares apresentam também uma série de projeções denominadas raios radiais, que parecem agir no posicionamento destes em torno do par central. Olha aqui a projeção radial, que é essa parte marrom aqui, ó, né? Ou seja, essa parte marrom aqui, né, é chamada então de raios radiais, e acredita-se que ela tem que função? Manter todos eles ao redor de quem? Do par central. Estão vendo? Ó, todos eles têm aqui, então, esses raios aí, radiais aí, tá? Ó, projeção radial. Tá aqui, ó. Tá certo? Aqui tem uma, aqui tem outras, né? Então, elas mantêm ela nessa configuração aí, tá certo? Vamos virando aqui. Além disso, os microtúbulos duplos circundantes apresentam projeções que parecem braços, os quais se estendem até próximo do par no círculo. Essas projeções são constituídas principalmente por dineína, tá? Que é uma proteína motora. E a força produzida por eles fazem o flagelo ou o cílio, então, bater, né? Então, aqui, se nós pegarmos aqui, ó, né? Olhem aqui onde está a nossa dineína, ó. Então parecem braços aqui, né? Cada par tem uma proteína, né, chamada de dineína, que acredita-se que ela é que dá força aí para que o flagelo ou o cílio bata e faça então o organismo se movimentar, tá certo? Apesar de os flagelos e os cílios serem idênticos em estruturas, o padrão de batimento pode ser diferente, né? Então pode ser em forma de um chicote, né? Então ele pode bater nessa maneira aqui, né? Fazendo com que ele se movimente. Ele pode bater, né? Tipo uma propulsão, né? Bater dessa maneira aqui, fazer com que ele vá, né? Pode bater, no caso dos cílios, né? Se nós pensar aqui num organismo aqui, os cílios fazerem movimentos de remo, né, e fazer com que ele, né, seja aí então se movimente, né, seja fazendo uma certa força aqui e fazer com que ele se movimente para o sentido contrário, certo? Então, apesar de eles serem idênticos, né, o padrão de batimento ele pode ser um pouco diferente, tá certo? Pessoalzinho, a aula de hoje era isso aí, né? Falamos aí, na verdade completamos algumas estruturas que nós não tínhamos tratado nas outras aulas, e assim a gente falou da maior parte das estruturas, as principais que a gente vai encontrar aí nos protozoários, né? Espero aí que vocês tenham entendido, né? Se tiverem alguma dúvida ainda tentam entrar em contato comigo, eu sempre deixo o meu e-mail aí e respondo todo mundo, tá? Que porventura surja alguma dúvida aí, tá certo? Na próxima aula aí, a gente vai trabalhar um pouquinho aí com a tomada de alimentos, como que eles fazem esse tipo de captura, tá certo? Aquilo que a gente já falou um pouquinho agora da fagocitose, da pinocitose, só que um pouquinho mais detalhado, tá certo? E lá na última aula, a gente vai falar, na última aula dessa primeira etapa aqui, a gente vai falar um pouquinho da reprodução, e depois aí sim a gente entra nos grupos aí de protozoários para nós trabalhar um pouquinho de cada grupo, dos mais importantes aí, tá certo? Pessoal, tudo de bom para vocês, espero vocês aí na nossa próxima aula. Um abraço a todos.